Vamos lá, galera, voltando para a parte 2. A gente começa aqui agora, essa parte 2, a gente vai falar sobre obrigação e crédito tributário, tá bom? Vamos lá trazer, né, aqui sobre obrigação e crédito tributário. Deixa eu colocar um quadro branco aqui. Estava limpando o quadro. Voltamos aqui, então. E colocar aqui o chat. Pronto, o chat está aberto aí. Só esse Bora Vitória que eu vou tentar apagar aqui no chat para não ficar. Bora Vitória. Vitória nunca foi time de ninguém, rapaz. Vamos lá. Obrigação tributária. Perfeito? Pessoal, a obrigação tributária, a gente tem que partir aí agora para o artigo 113 do CTN, onde a gente vai lembrar que a obrigação ela vai se dividir em principal e acessória, tá bom? O que é a obrigação principal, gente? A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador e consiste no e vai se extinguir pelo pagamento do tributo ou sua penalidade pecuniária. Beleza? Então, essa é a chamada obrigação principal. A obrigação acessória consiste nos deveres prestacionais, fazer e não fazer em prol da administração tributária. Perfeito? Tranquilo? O que é importante da gente lembrar? Obrigação principal e obrigação acessória, elas são independentes entre si. Então, eu posso não ter obrigação principal, mas continuo tendo obrigação acessória. É importante lembrar também aqui dentro que a obrigação acessória se converte em principal no que tange a sua penalidade pecuniária, tá bom? Penalidade pecuniária. A obrigação principal surge com a ocorrência do chamado fato gerador, né? E aí tem toda a teoria do fato gerador, né? Porque o fato gerador, o que é o fato gerador? E a galera confunde muito isso por causa do artigo 114 do CTN, quando o 114 ele vai falar para a gente que o fato gerador consiste na situação, especificada em lei. Na realidade, a situação que está em lei é a chamada hipótese de incidência, tá bom? A hipótese de incidência. A hipótese de incidência, ela vai ser a lei, mas a hipótese de incidência, ela vai ser propriamente a lei que é geral e abstrata e que ela vai definir uma situação a ser tributada. O fato gerador é o fato do mundo real, fato concreto, né? Um fato individual. Quando o fato gerador se subsume, se encontra com a hipótese, nasce a chamada obrigação tributária. Então, a obrigação tributária, ela vai nascer da junção da hipótese do fato gerador subsumindo, se encontrando com a hipótese de incidência, razão pela qual vai gerar a chamada obrigação tributária. Perfeito? Né? A hipótese de incidência, ela vai ter alguns elementos, né? Entre esses elementos da hipótese, né, nós temos lá a questão do elemento subjetivo, que é exatamente saber quem é o seu sujeito ativo e quem é o seu sujeito passivo. O sujeito ativo da obrigação tributária, o chamado, né, sujeito ativo da obrigação
tributária, ele vai estar, né, sujeito ativo, ele vai estar no artigo 119. O artigo 119, ele vai dizer para a gente que o sujeito ativo da relação obrigacional jurídico-tributário é quem tem competência para exigir o tributo, competência para exigir. Então, falando de União, Estado, Distrito Federal, município, e também aqueles entes que têm capacidade tributária ativa, né? Então, quando o delegado, por exemplo, as entidades de classe que exigem o pagamento de tributo, então eles têm competência tributária ativa. Beleza? Já o sujeito passivo, né, o código se demora muito nele, porque lá no artigo 121 do CTN, o código vai dizer que o sujeito passivo, ele é quem paga, mas ele é o contribuinte quando tem a relação, né, direta com o fato gerador, então é aquele cara que pratica o fato gerador, ou ele pode ser o chamado responsável, né? O responsável tributário, que é aquela terceira pessoa que não praticou o fato gerador, mas que tem uma relação, né, direta ali, tem uma relação com o fato gerador, beleza? Pessoal, quando o código vem trazer o sujeito passivo, ele demora, porque de sujeito passivo ele vai falar para a gente vamos colocar assim, do artigo 121 ao artigo 138. Né? Do 121 ao 138, o código está falando de sujeito passivo. Então, por exemplo, no artigo 123, o Código Tributário Nacional ele vai estar falando das convenções particulares. Então, salvo disposição de lei em contrário, as convenções particulares não podem modificar o sujeito passivo da obrigação tributária. É aquele caso clássico do locador e locatário, quer dizer, não é o contrato de locação que modifica quem é o contribuinte do IPTU. O contribuinte do IPTU é o proprietário do imóvel e não o locatário do imóvel. O artigo 124, ele vai trazer para a gente a questão, né? Aqui, o artigo 124, ele vai trazer para a gente a questão do. Peraí, só porque eu fui adicionar Caio aqui. Né? O artigo 124 vai trazer para a gente a questão da solidariedade. Né? Então, eu vou ter quem são os solidários. O artigo 124 vai dizer pessoas que têm interesse comum no fato gerador e as outras que a lei determina. E aí ele começa falando dos efeitos da solidariedade. Os efeitos da solidariedade é que a solidariedade não comporta benefício de ordem, né? A solidariedade não comporta benefício de ordem. O artigo 125 vai trazer para a gente também efeitos da solidariedade, e ele vai dizer, ó, o pagamento feito por um aproveita a todos, a isenção ou remissão concedida a um aproveita a todos, salvo se for concedida em caráter pessoal, subsistindo aos demais o saldo, e a interrupção da prescrição feita a um aproveita, né, no caso, beneficia ou prejudica os demais. O artigo 126, ele vai falar da capacidade tributária passiva. Quem é sujeito passivo de direito tributário? Gente, a sujeição passiva ainda depende, né, da capacidade civil das pessoas naturais. Então, a pessoa que é o menor pode ser sujeito passivo de direito tributário. Independe da pessoa, está sujeita a medidas que limitem a sua atuação na vida civil, está interditado. Independe da sociedade empresária estar regularmente constituída. O artigo 127 vai trazer para a gente a questão do domicílio tributário. O domicílio tributário, olha aí no 127, bonitinho, ele é livremente eleito pelo contribuinte. Perfeito? O contribuinte diz onde é que é o domicílio dele. Agora, quando
o contribuinte não elegeu domicílio, aí vai aplicar o quê? Né? Vai ser a residência ou o centro habitual o centro que habitualmente a pessoa realiza, né, os atos da vida civil, se for pessoa física, pessoa jurídica a sua sede e pessoa jurídica de direito público qualquer repartição no território da entidade tributante. Aí dentro eu tenho dois parágrafos, parágrafo primeiro e parágrafo segundo, que são dois parágrafos que eu digo para você assim, pô, os dois eles são realmente parágrafos que você, pô, que devem estar marcados, né? Quando ele fala para a gente que se você não conseguir determinar dentro dos incisos, vai ser no local da prática do fato gerador, né? E o parágrafo segundo, quando fala o seguinte, ó, o, o fiscal, ele pode afastar o domicílio eleito quando foi eleito com o propósito de fraude, for o propósito de dificultar a fiscalização, então eu afasto o domicílio eleito e aí aplico o parágrafo primeiro, que é no local onde foi praticado o fato gerador. Perfeito? Tranquilo? Conseguiram, né, observar um pouquinho aí, né? Ficou de boa, facinho, né? Posso passar aqui para a figura do responsável tributário? Ó, gente, o responsável, eu caminho primeiro para o artigo 128 do CTN, e uma responsabilidade mais ampla aí dentro, tá bom? O responsável é terceira pessoa que a lei determina que realize o recolhimento do tributo, extinguindo né, responsabilidade do contribuinte ou atribuindo a ele em caráter supletivo do cumprimento da obrigação, tá bom? A responsabilidade tributária, ela se subdivide. A responsabilidade tributária, ela vai se subdividir. Ela vai ser uma responsabilidade por substituição, responsabilidade por substituição, e ela vai ter também uma responsabilidade por transferência, né, sucessão, responsabilidade de terceiro e a responsabilidade por infração. Galerinha, a responsabilidade, né, por substituição, ela é interessante porque ela é aquele exemplo da responsabilidade que o responsável faz às vezes do contribuinte, perfeito? Quando eu falo de responsabilidade por substituição, eu vejo que o responsável está fazendo às vezes do contribuinte. A mais normal é o que o empregador recolhe o imposto de renda do seu empregado, tá bom? O empregador recolhe o imposto de renda do seu empregado, então ele retém na fonte, repassa para o fisco. É uma responsabilidade por substituição. Isso aí todo mundo sabe. Mas quando eu vou para o ICMS, em especial, quando a gente está falando de ICMS, né, o artigo 6º da lei do ICMS, acho que é artigo 6º, artigo 7º da lei do ICMS, se eu não estou... Né, né, não, é o 6º mesmo, eu vim até pegar aqui parágrafo primeiro, que ele fala o seguinte: a responsabilidade, artigo 6º, parágrafo 1º da Lei 87 de 96, a responsabilidade poderá ser atribuída em relação ao imposto incidente sobre uma ou mais operações ou prestações, seja antecedente, concomitante ou subsequente. Quando então eu entro aí, é que eu vou ter a questão da responsabilidade. A concomitante, essa é instantânea, é essa que a gente acabou de falar. O ICMS pode ser um responsável por substituição instantâneo, concomitante.
Mas eu tenho, gente, a questão da responsabilidade, né, antecedente ou consequente. Eu tenho uma responsabilidade para trás e uma responsabilidade para frente, né? Eu vou ter aí, então, uma responsabilidade para trás e uma responsabilidade para frente. Responsabilidade né, por substituição progressiva ou regressiva. Galera, substituição progressiva, o fato vai acontecer no futuro, beleza? O fato, né, na substituição progressiva, o fato vai acontecer no futuro. Então, né, o que é que eu vou ter aí? Numa substituição progressiva, o fato acontece no futuro. Numa substituição regressiva, eu estou tributando agora, mas o fato aconteceu no passado. O fato aconteceu no passado. Então, eu vou ter aí, gente, muita atenção. A substituição progressiva, ela tem uma base constitucional. Qual é a base constitucional da substituição progressiva? Na substituição progressiva, a gente vai falar dela, né? A gente vai falar da substituição progressiva, né? Quando a gente estiver tratando, quando a gente for tratar, né, de um fato que vai acontecer no futuro, e aí eu vou colocar lá o artigo 150, parágrafo 7º da Constituição, que ele coloca lá de um fato gerador presumido, né, inclusive com o direito a você pedir o tributo de volta se o fato gerador presumido não acontecer. A substituição regressiva, ela existe no ICMS, mas ela está aí nesse parágrafo 1º do artigo 6º da Lei 87 de 96, tá bom? Então, você tem muito cuidado em relação a isso aí, tá certo, galerinha? Tranquilo? Facinho? Pronto. Sobre responsabilidade por substituição, é o que a gente tem para agregar aí, tá bom? A pergunta, tá tudo tranquilo aí? Como é que foi a substituição? Relembraram? Facinho mesmo? João, ok. Os demais, como é que estamos? Cadê Yasmin, Giovana, Henrique, Nelson? Todo mundo bem? Pronto, maravilha, maravilha, maravilha. Pronto, vamos lá então, galera. E aí, eu vou entrar aqui na responsabilidade por transferência. Eu estava aqui agora fazendo um novo quadro branco, porque nessa responsabilidade por transferência, ó, né, ou por sucessão, eu vou ter, né, eu vou ter aqui dentro a transferência imobiliária, eu vou ter a transferência mobiliária, eu vou ter a causa mortes, tá bom? Eu vou ter a empresarial e eu vou ter aqui a do estabelecimento. Perfeito? Então, né, a imobiliária, ela vai estar no artigo 130 do CTN, né? Artigo 130 do CTN. Pessoal, essa questão de responsabilidade por transferência, é bom a gente lembrar sempre do seguinte: quem compra o bônus leva o ônus, tá bom? Quem compra o bônus leva o ônus. Então, vamos lembrar isso, né? Então, o que é que ele coloca nessa responsabilidade
imobiliária aí. Okay, né? Se você tem um alienante e o adquirente de determinado imóvel, o imóvel tem dívida de PTU, de taxa de lixo, de contribuição de melhoria. Quem comprou o bônus não levou só o imóvel, mas se tem dívida, leva o ônus, salvo se conste a prova da quitação, que é a certidão negativa de débito, partezinha final do artigo 130. Quem adquire o imóvel em asta pública, o tributo se subroga no preço. Alguém até fez essa observação ontem em relação a isso. Beleza? Quando eu vou para a responsabilidade imobiliária, aí eu entro no artigo 131, inciso 1º do CTN. Quem é, né, adquirente ou remitente resgatante de bens móveis, também se subroga nos tributos desses bens móveis. Beleza? Aí eu tenho a responsabilidade na transferência causa mortes. Na transferência causa mortes, eu entro no 131, inciso 2 e 3 do CTN. Eu vou até colocar ela aqui embaixo. Ó, eu tenho, gente, o evento morte, né? Eu tenho a figura do de cujos, dito cujo, né, por assim dizer. Morreu. Quem é que vai ficar com os tributos do de cujos? O espólio, beleza? O espólio, né? O espólio. Inclusive, me ajudem aí, me salvem, eu acho que é o artigo 191, que vai dizer o seguinte, ó, eu só vou ter a partilha se todos os tributos forem pagos. Não é o 191 do CTN. Olhem aí para mim, por favor. 191 foi de boa, acharam? O meu não está andando ou ninguém está falando aqui? Isso, pronto. Ó, depois do espólio, sobreveio a partilha, tá certo? Aparecem novos tributos do decujus. Quem vai ficar responsável vai ser os herdeiros, né? Herdeiros ou legatários e o meiro até o limite do quinhão recebido. Beleza? Muita atenção em relação a isso, tá certo? Muita atenção em relação a isso. Eu tenho aqui a sucessão empresarial, que está lá no artigo 132 do CTN, quando se fala de fusão, cisão, incorporação, transformação. Todas essas operações societárias, o tributo, ele vai se subrogar no produto da operação. Então, se A fusionou com B, gerando C, eu vou ter o quê? Eu vou ter a incidência do tributo lá na... Eu vou ter a incidência do tributo nessa operação. Para quem está com o livro, né, doutor Henrique, doutor João, que ganhou o livro ontem, no sorteio que fizemos, né, vai estar na página 134, na página 134. Tá bom? Então, Catarina ficou triste aí que não ganhou o livro no sorteio, coitadinha. Né? Uma pena, uma pena. Pronto, isso aí, João, exatamente, meu rei. Né? Então, né, você vai ver aí o produto, o que você vai ter, né, no produto dessas operações, né, ele vai se subrogar nesses tributos. O que é interessante, gente, é a STJ 554,
A STJ 554, ela vai colocar que se subroga tanto o tributo quanto a multa, tanto o tributo quanto a multa, tá bom? Seja multa moratória ou multa punitiva. A transferência do estabelecimento, ela também vai gerar, né, que é lá no 133 do CTN. O artigo 133 diz que o adquirente do estabelecimento, ele vai ficar responsável pelas dívidas tributárias, seja de forma integral, né, ou seja de forma subsidiária. Gente, integralmente, se o alienante deixar de exercer a atividade. Subsidiariamente, se o alienante continuar a exercer a atividade ou retornar à atividade no mesmo ramo ou em outro ramo em até 6 meses. Tá? Beleza? E que caso não assume, John? Assume, e inclusive assume a multa, né? A multa moratória ou a multa punitiva. No 33, assume. Eu vou ter o alienante e o adquirente. O adquirente, ele assume. O adquirente, ele assume. Mas de que forma? Integral, se o alienante parar as atividades. De que forma? Subsidiária, se o alienante prosseguir na atividade, no mesmo ramo ou em outro ramo, ou voltar em até 6 meses. Beleza? Eu ia Tranquilo? perguntar isso, porque fala Pronto. que sob a mesma ou outra razão social. Eu tinha entendido que seria só se continuasse naquele mesmo setor. Aí, entendi já. Não, 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 não. Mesmo ramo e outro ramo, ele vai, né? Em mesmo ramo ou outro ramo de comércio, ele vai continuar aí. A gente está falando de estabelecimento, a gente não está falando de troca de quadro societário, tá bom? Então, não está falando de troca de quadro societário. No 133 tem uma observação que é interessante, que é a questão dos parágrafos que estão falando da falência e recuperação, né? É a mesma ideia da questão do simulado, eu não estou lembrando agora, Gil. Não acho que é tanta questão com prova da UXAL, com final, com tanta coisa que eu não lembro exatamente qual é a questão, não, Gil. Me relembra ela aí que eu falo se é a mesma questão ou não. Ó, Que ela passa as atribuições para outra pessoa, vai embora para o exterior. Eu esqueci o nome, acho que é Carolina. não, a gente vai chegar ao 134. Ah, ok. Para Isadora e Carolina, né? Aquela questão foi uma consultoria que eu fiz agora em abril, né? Foi um parecer que eu dei agora em abril. Esse povo existe de verdade, né? A Isadora mora em Portugal, a Carolina existe também. Existe todo mundo, vira, né? Claro, a situação tá figurativa, mas todo mundo existe ali, né? Até porque não tem de onde a pessoa tirar tanta criatividade, né? Rafael mesmo, não tem como ter tanta riqueza de detalhes, Gil, se não fosse uma situação real, né? A verdade é essa, uma situação real. Ó, essa ação aqui que eu botei para vocês, estão vendo ela aí na tela? Pô, é uma açãozinha, eu tenho que ganhar, galera, eu tenho que ganhar. Hein? Ah, aqui, com 40 páginas aqui, mas só para mostrar para vocês, eu dei entrada nela em fevereiro, né? Eu estou aqui, a tutela provisória, ó, para você ver como tá parecida com a de vocês aí, ó. É, tá vendo? Artigo, só uma pausa na aula, né? Tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem tal, no caso, a probabilidade do direito, né? O perigo de dano, tá vendo aqui? O perigo de dano, mesma coisa que eu faço com vocês lá. No caso, em tela, a concessão para a. Qual o valor do tributo, gente?
Porra, podia sair esse negócio, né? Eu agravei, a medida liminar não saiu, não. Ó, que chato, né? Conseguiram ver o número aí? É, chatinho. Tomara que no final o agravo não foi julgado. Até agora já tentei o julgamento desse agravo aí, mas não foi julgado. E não suspender a exigibilidade do crédito, mas tomara que na sentença ele conceda. E eu possa, sei lá, né? É, tomar um café no shopping, ou comprar uma caixa de chocolate para levar para vocês amanhã, né? Né, é, no caso em tela. Vamos lá. Não, gente, não tem como eu fazer a peça para vocês e na minha peça eu usar uma redação diferente. Não tem como. A redação que eu uso com vocês é a redação que eu uso muito nas minhas peças. Mas vamos voltar para cá. Observaçãozinha aí nesse 133, no estabelecimento. Se o estabelecimento for alienado em meio à falência ou RJ, o que é RJ? Rio de Janeiro? Não, RJ, recuperação judicial. O adquirente não se subroga, né, não se subroga nos tributos do alienante, salvo se o adquirente for parente em linha, ou for sócio do alienante, parente em linha reta ou colateral até quarto grau do alienante, ou também for reconhecido como preposto do alienante. Fechado, de boa, tranquilinho, fácil, fácil, fácil. Espero que esteja tranquilo aí. Galera, aí a gente volta para cá, como isso cairia numa questão, só ele falar que no meio de um processo de falência ou de recuperação, foi vendida uma filial, foi vendido todo um estabelecimento, né? Aí mistura, John, com os artigos que a gente estava marcando da Lei 11.101, entendeu? Porque esse 133, né, no seu parágrafo primeiro e segundo, ele casa com o artigo 60, parágrafo primeiro e artigo 141, inciso 2, ambos da Lei de Recuperação Empresarial, a famosa 11.101, né? Ele perguntaria o seguinte, Kátia, ele colocaria o seguinte, ó, fulano está em recuperação judicial e alienou sei lá, um galpão, né, para Cicrano. Só que o galpão deve IPTU. Pô, então vamos lá, Xpeto, né, tá em RJ, perfeito? Entenderam? Xpeto tá em RJ. E ele, em RJ, aliena o galpão para ABC. Xpeto em RJ aliena um galpão para ABC. Mas esse galpão está devendo IPTU. O IPTU se subroga em ABC? Sim ou não? Me contem aí, sim ou não? Sim, mas se está em RJ, gente. Leitura do parágrafo 1º do 133. O que é que fala o parágrafo 1º do 133 do CTN?
Leitura aí, Cássio. O que fala? Não, eu quero o parágrafo primeiro. O 2 é a exceção dentro da exceção. O que fala o parágrafo primeiro? Lê para mim aí, João. O disposto no caput deste artigo não se aplica na hipótese de alienação judicial, inciso primeiro, em processo de falência, né? Inciso segundo, de filial ou unidade produtiva isolada, em processo de recuperação judicial. Ah, maravilha, maravilha. Né? Maravilha. Entendeu? Entendeu, Cátia? Como é que ficou aí? Eu entendi, eu fui pela... Eu estava na mente de ser sócio, algo assim. Aí Não, eu aí é pensei no artigo segundo, parágrafo estabelecimento. segundo. Galera, não confundir estabelecimento com quadro societário. Esse que eu estou vendo aqui agora. Ó, Vou revisar isso. quadro societário tem nada a ver com estabelecimento. Beleza? Não houve mudança de quadro societário. Houve venda do estabelecimento. O que é estabelecimento? O complexo de bens, né, organizados pelo empresário para o desenvolvimento da sua atividade. Artigo 1142 do Código Civil. Beleza? Bens. Esse complexo de bens, ele pode ser alienado. É o chamado trespasse, não é verdade? O Nelson não quis fazer aula de direito empresarial comigo, Catarina não quis fazer aula de direito empresarial 1 comigo, não, Yasmin fez. Yasmin foi minha aluna, aí, ó, né? Ah, Yasmin foi minha aluna em direito empresarial 1, certo? Então, né, Rafael não foi meu aluno de direito empresarial 1, Anderson não foi meu aluno de direito empresarial também, mas vamos lá, vou perdoar os que não foram, mas vamos lá. Tem a venda do estabelecimento, beleza? Tem tributos que incidem sobre o estabelecimento, esse complexo de bens. Esses tributos do complexo de bens, eles passam para o adquirente do estabelecimento, certo? De que forma? Integral, se o alienante parar as atividades. De que forma? Subsidiária, se o alienante prossegue nas atividades. Agora, se for vendido em meio a um processo de falência ou de RJ, não passa. Por quê? Gente, o que o falido mais tem é dívida. O que o falido mais tem é dívida. Na verdade, né? Então, o falido mais vai ter é dívida. Dívida. Pessoal, agora, se o alienante, vamos lá, se o adquirente é sócio, é parente, é preposto, pô, aí passa, porque senão seria uma fraude. Entendeu, gente? Me conta. Agora entendeu, Cássio? Mical, entendeu? Parente até quarto grau, em linha reta ou colateral. Bota aí sogra, velho. Sogra é parente em quarto grau, pô. Né? De forma colateral, né? Irmão. Agora, aí você quer que eu saiba demais também, né? Que eu não. Aí, velho, saber direito de família, Caião, é você também tá exigindo de um cara que. Eu sou limitado, viu? Eu tenho, o meu conhecimento é limitado, Caião, é limitado. Eu acho que primo é terceiro, né? Primo é terceiro. Em linha. Primo, eu não sei. Não, é quarto mesmo. Primo é quarto, mas é linha reta. Não é colateral, né? Aí eu não sei, irmão. Aí vocês aqui. Vocês são melhores que eu nisso aí, cara. Né? Tenho certeza. Eu não tenho
dúvida que vocês tiram isso mais de letra do que eu. Fechado? Galerinha, nós temos aqui ainda, deixa eu vir aqui para cima, né? A responsabilidade, né? Ó, de terceiro. Deixa eu vir para baixo. Responsabilidade de terceiro. Na responsabilidade de terceiro, ela vai abrir terceiro por atuação regular e terceiro por atuação irregular. Terceiro, por atuação regular, a gente caminha para o artigo 134 do CTN e por atuação irregular, a gente caminha para o 135 também do CTN. Perfeito? 135 do CTN. Galerinha, o 134, ele está falando, muito cuidado com o 134, porque ele está falando de uma responsabilidade subsidiária. Perfeito? Responsabilidade subsidiária. No 134, ele vai dizer o seguinte: na impossibilidade de eu cobrar do contribuinte, eu vou cobrar do responsável, mas eu só vou cobrar do responsável pelos atos em que ele intervier ou pelas omissões de que ele for responsável. E aí ele me traz uma lista com 7 incisos. Os pais, pelos tributos devidos pelos filhos menores. O curador, o tutor, pelos tributos devidos pelo tutelado e curatelado. O administrador de bens de terceiro. Aí, Gil, que foi a questão que eu coloquei lá da Isadora e da Carolina. Qual o detalhe daquela questão, Gil? Aquela questão foi uma questão da minha prova agora, na UXAL, né? Como eu já tinha aplicado a prova, eu peguei e joguei para vocês. A Isadora é a proprietária. A Carolina, ela era a administradora dos bens. Só que aí a Carolina foi notificada para pagamento logo de cara. Pô, não pode. Primeiro eu tenho que cobrar do contribuinte. Entenda, eu não posso cobrar direto de Carolina. Tá lembrada da questão? Estão lembrados da questão? Então, eu tinha lá a figura da Isadora e da Carolina. Isadora é proprietária dos bens, 10 bens. Carolina, né, ela nomeou Carolina como administradora desses bens. Fechei? Pronto. Nesse caso, o que ela fez? Né, o que aconteceu? Isadora estava administrando, não pagou lá, beleza, não pagou. Mas o fisco, em vez de cobrar de Isadora, para depois cobrar de Carolina, não, cobrou direto de Carolina. Então, nesse sentido, não podia, porque Carolina, ela é subsidiária. E mais, pelos atos em que intervier ou pelas omissões de que ela for responsável. Beleza? Outro detalhe que eu coloquei ali, naquela brincadeirinha, tal, né? A rapaziada gosta disso, né? Uma prova não é pegadinha, não tem pegadinha, tá tudo no código, e o código tá na mão da galera, o livro tá na mão do pessoal, o pessoal pode levar o livro, tá tudo tranquilo. Seguinte, né? O que acontece naquele caso? É cobrado de Carolina a multa punitiva e a multa moratória. Pode? Não. Por que não pode cobrar de Carolina a multa punitiva? Porque o parágrafo único do 134 fala que só pode cobrar a multa moratória. Vocês estão vendo aí no código de vocês? Eu tenho certeza absoluta que está marcadinho aí no código, não tá? Imagina aí, domingo, uma questão dessa. Eita, porra, a gente,
brocando, parecendo o Bahia pegando Vitória, ó, pá, brocando, irmão. Né? Não vai ter jeito, né? Parecendo o Bahia. Lá, a camisa do Bahia que você me deu tá aqui, ó, tá aqui do lado. Aqui no gabinete tem duas portas de guarda-roupa que são meus aqui. Então, a minha camisa do Bahia que lá me deu a camisa do Bahia tempos atrás, está aqui do lado, né, guardada aqui dentro também. Beleza, de boa, entenderam aí? Esse rol que está aí no 134 tem que estar ligado nele, tá bom? Agora, é uma atuação regular. O 135, eu já tenho uma atuação irregular, que é o quê? Responde pessoalmente. Quando agir com excesso de poderes, infração à lei ou infração ao estatuto social. Pô, quem? As pessoas do artigo anterior. Então, se um pai age com excesso do pátrio poder aquele poder que ele tem sobre o filho, é poder familiar hoje, né? Caio aí, que é especialista em direito de família, pode falar melhor, né, do que eu. Né? O poder familiar, não, aí ele responde pessoalmente. Se ele coloca o filho como um laranja, algo nesse sentido, ele vai responder pessoalmente. Beleza? 2, os mandatários, prepostos e empregados. Se agirem com excesso de poderes, infração à lei, infração ao estatuto social, respondem pessoalmente. Aí é uma responsabilidade solidária. 3, quem, né, a figura do gerente, que é o administrador hoje, gerente era naquela época de Rafael, né, aí dentro, época de Henrique, esses caras mais antigos aqui, Manuel, que, né, não sei que hora que Manolo está assistindo a aula, mas Manolo fugiu pro Jorro, tá lá passeando, né, meu amigo Manuel. Nessa época se chamava gerente, hoje não, hoje administra. Ele tá namorando com essa menina da igreja, a menina tá passeando com ele. Depois que ele arrumou essa namorada na igreja, meu irmão, era melhor ter arrumado no mundo, viu? Porque, porra, essa menina da igreja leva Manuel para passear, viu? Ave Maria, né? Secular, não, como é o nome? No mundo, eu não sei muito bem esse negócio, mas tem uma linguagem dessa, né? Manuel devia ter arrumado uma no mundo, na igreja não botou ele no caminho, não. Porque passeio, foi para a igreja, arrumou a namorada, devia ter arrumado uma mundana, mas que ficasse e deixasse ele em Salvador, né? Assistindo a aula, não. No meio da segunda fase, Manuel foi passear no jogo e até agora não voltou, e a prova é domingo, pô, Manolo, aí você tá exagerando, né? Aí não tá contribuindo com a gente aqui, não. Tá bom? Gente, né? Então, os gerentes, né, diretores de pessoa jurídica, quando agirem com excesso de poderes, infração à lei ou estatuto social. Minha galera, o mero inadimplemento do tributo autoriza a redirecionar a cobrança para o administrador, para o gerente? Não, não autoriza. STJ 430, né? Outra coisa também, beleza? Vamos lá, né? STJ 435. Se a sociedade deixar de funcionar no seu endereço sem comunicar à junta comercial, sem comunicar aos órgãos competentes, eu posso redirecionar a execução para os sócios administradores? Posso. STJ 435. Beleza? Depois disso, a gente entra na responsabilidade por infração. Infração, a gente vai ter o artigo 136, que fala lá que independe da intenção do agente. Vai ter o 137, que vai falar da questão do dolo, que vai ser responsável quem agiu com dolo alimentar e etc. E eu vou ter aqui a responsabilidade, né, não é nem responsabilidade, que é a denúncia espontânea da infração,
que essa denúncia espontânea da infração, eu até gosto de falar o seguinte, bota um coraçãozinho nela, porque ela é importante, né? Importante. Coraçãozinho não, você não bota nada não, brincando, viu? É porque eu lembrei da minha aula, né? Mas bota negócio de coração, não. Mentira, mentira. Só pinta, vocês aqui é pintar. A galera na faculdade que bota um coração. Não, vocês aqui não podem botar coração não, viu, porra? Daqui a pouco o cara não pensa assim, pô, o que é isso aqui? Esse coração é um código. Não bota coração e nada. É só pinta, 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 pinta. Olha lá, isso aqui. A denúncia espontânea da infração, quando eu me autodenuncio, o contribuinte se autodenuncia, antes de ter iniciado qualquer procedimento de fiscalização e paga o tributo, ele acontece o quê? Ele paga o tributo e os juros e ele fica, né, livre da multa. Da multa. Aí. Perfeito? Obrigação tributária, a gente fecha aí. Como é que ficou a obrigação tributária, gente? Me contem. De boa, tranquilo, fácil, foi. Ah, maravilha, maravilha, maravilha. Aí agora a gente passa pro ó, crédito tributário. Tá valendo a pena, galera? Né? Crédito tributário. Tá valendo? Tá indo? Tá fluindo? Vocês estão bem? Super valendo, valeu, irmão, valeu, Henrique. Yasmin, tá lembrando? Tá lembrando? É? Ah, obrigado, Mical, obrigado, querida, obrigado, obrigado, obrigado. Fico muito. Mical, os livros chegaram na quinta-feira, minha filha. Viu? Na quinta, não, na quarta. Os livros chegaram na quarta-feira. E aí você tinha me pedido para te avisar, né? Tem livro lá, mas chegou na quarta-feira. Aí ontem eu fiz até o sorteio lá com os meninos. Você não estava online, não participou. O pessoal do online participou aí, não ganhou. Quem ganhou foi Henrique, foi John, né? Catarina, né? Eu falei que dava o livro a ela se ela pagasse 10 apoios. Catarina ontem fez 10 apoios lá, né? Sem joelho no chão, fiquei até impressionado lá no tablado, e aí ganhou o livro também, mas é porque fez apoio ali né? Mas os livros estão lá, mas chegaram agora, gente, eu encomendei desde como é que se diz? Eu encomendei, galera, desde o início da segunda fase, e não sei qual foi o erro, a editora nunca tinha feito isso comigo, mas aconteceu, tá bom? Facinho, de boa. Estão jogando duro, o pessoal tá jogando duro aí, né? Tá todo mundo uma evolução muito grande. Ingrid Sensei, Ingrid Bahia, Ingrid Ramos, e aí você não compareceu, rapaz. O pessoal tá, né? Tomou falta. Gente, todo mundo, galera do online, todos, amanhã lá, viu? Todo mundo lá amanhã o dia todo, tá bom? A gente começa às 8, aí vai ter amanhã até um negócio de bolo e etc. Lá no site já vai ter uma festinha de São João, amendoim, bolo. Licor não pode tomar, tá bom, gente? Tá? Vocês, se tiver licor é para os alunos de administrativo, de trabalho e de constitucional. Os alunos de tributário estão proibidos, né? Não entraram no pacote do licor, não, tá bom? O milho, bolo, comida, tá liberado para vocês, mas licor, nem a pau. Viu, Nelson? Quero sua presença lá, Nelson, João, Henrique, Ingrid, Yasmin, todo mundo. Eu quero a presença de vocês amanhã, o dia lá, para a gente poder fazer aí uma revisão bacana. E amanhã a gente vai tocar em direito, em prática jurídica, né? Vamos tocar muito em prática jurídica. Hoje eu quero dar uma zerada em direito material. Fechou? Tranquilo? Como é que tá indo aí? Fácil? Muito fácil, de boa, de boa, de boa, de boa. Maravilha, maravilha, maravilha. Gente, crédito
tributário. Eu sei de onde você vai chegar no horário, tenho certeza, meu irmão, pô, contando com você no horário. Crédito tributário. Galera, primeira coisa do crédito, o crédito decorre da obrigação. O crédito é constituído através do chamado lançamento, artigo 132 do CTN. Então, o lançamento é o ato de constituição do crédito tributário. Então, a autoridade administrativa, através do procedimento, de lançamento, constitui o crédito tributário. Essa autoridade vai verificar o quê? O fato gerador aconteceu, se subsume a hipótese, determina a base de cálculo, aplica a alíquota, chega ao montante e notifica o contribuinte para pagar. Qual o papel do contribuinte aí dentro? Pagar. Beleza. Quem é a autoridade administrativa? A autoridade administrativa é o auditor fiscal de tributo. Perfeito? Tranquilo? A gente tem que lembrar algumas coisas, né? O lançamento, ele se reporta sempre à data do fato gerador, artigo 144. O lançamento, quando o valor foi em moeda estrangeira, ele vai se converter para o câmbio do dia do fato gerador também, né? Para o dia do fato gerador também. E eu tenho 3 modalidades de lançamento. Eu tenho o chamado lançamento de ofício, lançamento por declaração e o lançamento por homologação. O lançamento de ofício, vai estar lá no artigo 149, é aquele que o fisco tem o domínio sobre o fato. Então, compete ao fisco verificar a existência do fato, subsumir ele à hipótese, determinar a base de cálculo, aplicar a alíquota, chegar ao quanto e notificar o contribuinte. O papel do contribuinte é pagar. O lançamento por declaração, ele é um lançamento meio a meio, né? Porque no lançamento por homologação ou por declaração, o contribuinte presta declarações e, com base nas declarações do contribuinte, cabe ao fisco fazer o lançamento. Ó, galera, no geral, o pessoal fala que o ITBI, né, o ITCMD são lançamentos por homologação, mas não leva fé nisso, não, porque, inclusive, já 2 vezes na prova, ele considerou ITBI e ITCMD como lançamento por homologação. E o que a gente tem visto hoje nas legislações municipais é exatamente nesse sentido também, é nesse sentido também. Inclusive, o professor Leandro Paulsen, no livro dele, né, fala isso, o professor Marcos Abraham, não estão muito preocupados com concurso ou com mais, né, ou com OAB, eles falam isso no livro, tá bom? Mas ainda tomem como exemplo. E o lançamento por homologação, que também é chamado de autolançamento, ele está lá no artigo 150, né, do CTN, que é aquele que o contribuinte declara, subsume o fato à hipótese, chega ao valor e o contribuinte antecipa o pagamento. Antecipa. Então, até ontem eu estava até mencionando, é bom você estar com o artigo 150 e o seu parágrafo primeiro aí, porque o lançamento por homologação, ele vai se perfazer, se aperfeiçoar com o pagamento antecipado. Beleza? Se nada antecipa, nada tem a ser homologado. Tranquilo? Facinho? Aí é que a gente vai caminhar para a questão vamos lá, a gente caminha para a questão, né, da homologação tácita. O parágrafo 4º do artigo 150, ele vai falar para a gente o seguinte: o prazo do fisco para homologar é de 5 anos contado da data do fato gerador, que o fato gerador ele é contado do dia do pagamento. O fisco tem 5 anos para homologar. Se passados 5 anos, acontece a homologação tácita, ou seja, decai o direito do fisco de fazer lançamento
suplementar, que é um lançamento de ofício. Beleza? Tranquilo? Existe aqui agora 3 situações para a gente, que é uma situação chamada de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, do CT, tem a extinção do crédito tributário e a exclusão do crédito tributário, tá bom? A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ela vai estar no artigo 151 do CTN, certo? Primeiro, o que se suspende é a exigibilidade do crédito tributário. Não se suspende o crédito. Eu não pego o crédito de baixo e coloco o crédito em cima. Não, o que eu suspendo é a exigibilidade, é a exigência. A suspensão da exigibilidade implica que o fisco não pode cobrar o tributo, né? Que tipo de cobrança não pode entrar com a execução fiscal? Não pode protestar, não pode inscrever no CADIM, beleza? Nada disso. Mas a suspensão da exigibilidade tem outras consequências. Suspende-se a exigibilidade do crédito, mas não se dispensa o cumprimento das obrigações acessórias. A suspensão da exigibilidade não impede que o fisco lance o tributo. O fisco pode lançar, constituir o crédito, se for uma suspensão, né, digamos, cautelar, né, preventiva. O fisco pode lançar, mas ele não pode cobrar. A suspensão da exigibilidade implica também na suspensão do prazo prescricional. A suspensão da exigibilidade é um rol taxativo que está lá no artigo 151, que ele vai ter o quê? Moratória, depósito do montante integral, recursos e reclamações fiscais, concessão de liminar e mandado de segurança, concessão de tutela antecipada em ação de rito comum e o parcelamento. Tem um professor famoso, né? O livro dele está até aqui do meu lado. Não dá para eu mostrar, gente, o laboratório do Dexter para vocês vão tomar um susto com o que está aqui, está totalmente desorganizado. Mas o que tem de livro aqui do lado, vocês não conseguem nem imaginar, para vocês terem uma ideia. Né? O que me acompanha na minha advocacia, isso aqui é bem da minha advocacia mesmo, viu, gente? Né? Um manual de contabilidade básica, facilitada, onde eu venho pegar conceitos, quando eu não entendo alguma coisa, eu corro para fazer uma leitura aí. O professor, né, ele coloca um mnemônico que é mo, de, re, copa. Já viram esse mnemônico? Modera é copa, né? Então eu tenho o, moratória, depósito do montante integral, recursos e reclamações fiscais, tem 2 Cs, né? Concessão de liminar em mandado de segurança e concessão de tutelas em ações de rito comum, e o par é o parcelamento. Beleza? Modere copa. Modere copa. O que é moratória? Moratória é quando a lei determina a dilação legal do prazo de pagamento do tributo. Depósito do montante integral, que pode ser na via administrativa, eu nunca vi, ou na via judicial, é quando o contribuinte deposita o valor que o fisco pretende receber e isso tira o interesse de agir do fisco e suspende a exigibilidade do crédito. Recursos e reclamações, enquanto você está num PAF, num processo administrativo, vai acontecer de suspender a exigibilidade do crédito até o final do PAF. Quando eu tenho uma liminar e mandado de segurança, suspende a exigibilidade do crédito. Quando eu tenho a concessão de tutela antecipada, também suspende a exigibilidade do crédito. Né? Nos 2 casos, haverá a suspensão da exigibilidade do crédito. E o parcelamento também vai ter, né, a suspensão da exigibilidade
do crédito. Tá bom, galera? Né? Eu queria só, não sei se está marcado no código de vocês, mas acho que é o parágrafo 11 do artigo 195 da Constituição, quando ele fala que o parcelamento dos créditos tributários previdenciários só pode ser feito até 60 meses. Estão lembrados disso? Tá aí? Como é que tá? Tá de boa? Lembrando, artigo 195, parágrafo 11 da Constituição Federal, João. Se eu tô certo, eu posso estar errado, mas eu acho que é isso, cara. Não tá Artigo marcado aqui, não. 5, não tá São marcado, pedaços não? moratória. No meu tá marcado, não. Olha para isso, tá vendo aí que vale a pena uma revisão, rapaz? Marcar aqui logo. Não tá? Ó, parágrafo 11, são vedados a moratória e o parcelamento em prazo superior a 60 meses dos créditos previdenciários. Beleza? Tá marcado aí no seu, Yasmin? Cadê os demais? Sim, 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 sim. Tem que estar, John. Tem que estar, irmão. Beleza? Os demais estão todo mundo tranquilo? Pronto. Lá aí, cadê o seu? Tá marcado. Tá de boa. Facinho. Ó, artigo 195, parágrafo 11 da Constituição Federal. Beleza? Galerinha, aí a gente passa para as hipóteses de extinção do crédito tributário, né? Extinção do crédito tributário, que vai estar, valeu Henrique, que vai estar no artigo 156 do CTN. Pessoal, as hipóteses de extinção do crédito tributário, eu vou ter aí o quê? 11 hipóteses. 11 hipóteses. A primeira delas é o pagamento. Gente, pagou, extinguiu. Não tem muito. O que tem de interessante quando a gente fala de pagamento? O pagamento indevido. Se tem pagamento indevido, eu tenho o direito de entrar com a ação de repetição do indébito, lá no artigo 65, que está marcadinho de azul aí para vocês. Mais ainda, o meu prazo para entrar com a ação de repetição do indébito é de 5 anos. 5 anos para via administrativa, 5 anos para via judicial. E mais ainda, se eu entro na via administrativa e tomo porrada, o artigo 69 diz que eu tenho 2 anos para entrar com ação anulatória da decisão administrativa que negou a restituição. Está tudo isso marcado? Acredito que sim. Beleza? Depois de pagamento, vem a chamada transação. O que é transação, gente? Transacionar é o acordo. A gente tem aí a lei do contribuinte legal. A lei do contribuinte legal, né, é a lei, procura aí no código de vocês, é a lei 13.988 de 2020. Ela tá com clips em cima aí dela? Tem um clips em cima dela? Tem que ter, tem que ter, tem que ter. Lei do contribuinte legal, tem um clips em cima, coloca um clips lilás aí do lado dela também, tá? Contar com esse clips aí, tem que estar também, viu? Mas não sei se pode vir alguma coisa com a lei do contribuinte legal, tal, então a gente nunca sabe, mas é bom que esteja aí. Então, pode celebrar acordo? Pode, contanto que seja autorizado através de lei, beleza? Nós temos a questão aqui também da compensação. Galera, o que é compensação? Eu sou credor do fisco e o fisco é meu credor. A gente pode se compensar até o limite dos nossos créditos.
Eu posso compensar crédito tributário com crédito líquido e certo do contribuinte. Não precisa ser crédito tributário com crédito tributário, contanto que seja da mesma fazenda pública. Olha aí o artigo 170A. Eu só posso fazer compensação de crédito, né? Eu posso compensar crédito se eu tenha aí o que? O trânsito em julgado desse crédito, tá bom, gente? Então, crédito que ainda é objeto de contestação judicial, ele não pode ser compensado. Vão lembrando sobre isso aí. Fechadinho? Tranquilo? O mandado de segurança é meio hábil para compensação de crédito? É. Súmula 213 do STJ. Letra D é a remissão. Gente, o que é remissão? Remissão dos pecados. O que é remissão? Né? Me contem aí, o que é que vocês acham que é esse nome remissão? É o perdão, né? Perdão. O fisco perdoa, o fisco também perdoa. Vai estar lá no artigo 172 do CTN, as causas que o fisco pode perdoar alguém. Né? Então, o fisco pode fazer o perdão. Então, a gente tem essas causas aí. Tá certo? Depois eu venho para prescrição e decadência. Galera, vamos fazer o seguinte, deixa eu deixar a prescrição e decadência por último aqui, tá? E aí eu já falo porque eu quero só trazer algumas lembrancinhas a mais para vocês de prescrição e decadência. Depois eu vou ter o pagamento antecipado e homologado, né? Pagamento antecipado e homologado, claro, extingue o crédito tributário. Depois eu vou ter a conversão, né, a conversão do depósito em renda. Galera, se eu fiz o depósito do montante integral, lembrando, depósito do montante integral, ele tem que ser integral e em dinheiro. Súmula 112 do STJ. Depósito do montante integral não é penhora. Eu né, quero discutir deposito. Eu faço o depósito do montante integral e ele não é penhora, tá bom, gente? Né? Fica ligado aí nisso. Até teve uma coisa que apareceu para a gente essa semana, né, que o depósito do montante integral, né, que a gente viu que foi o quê, rapaz, lá no artigo, na lei de execução fiscal, salvo engano, é o artigo 31, 32, que foi que a gente viu sobre isso, né? A gente viu que ele não pode ser liberado até a apelação. Como foi isso, gente? Ele não pode ser liberado até a apelação. Me esqueci. Me esqueci. A gente falou alguma coisa sobre isso essa semana, gente, né? A maior quantia, Mical, a maior quantia, certeza. Né? Caiu uma questão
E a gente falou, né, que não pode ser liberado na execução provisória, na execução que é definitiva, mas ele só pode ser liberado após o trânsito em julgado dos embargos, né? Tô querendo lembrar que artigo foi esse, estou aqui, mas, né, lembro que a gente falou exatamente sobre isso, não foi? Parágrafo 2º do artigo 32. Vocês também não me ajudam. Vim olhar aqui. Parágrafo 2º do artigo 32 da Lei 6.830/80, né? Quando fala aqui para a gente que, após o trânsito julgado da decisão, os depósitos atualizados serão devolvidos ao depositante ou entregue à Fazenda Pública mediante ordem do juízo competente, só com trânsito em julgado, só com trânsito em julgado isso pode acontecer. Perfeito? Vamos para cá, conversão do depósito em renda, letra H, está no 32, parágrafo 2º, CAT, da Lei 6.830/80. Uma questão que a gente viu. Foi uma questão, não, foi uma peça, CAT. A gente viu uma peça, né? A gente viu uma peça. Não foi isso? Né? A gente viu uma peça, foi. Olha que bacana, certo? Vamos para frente? De boa. A consignação em pagamento, julgada procedente. Aí, quando eu consigno em pagamento, julgado procedente, que está lá no 164, né? Quando eu, né, consignar em pagamento, ela foi julgada procedente, aí eu vou ter a extinção do crédito tributário. Eu vou ter também na decisão administrativa irreformável, decisão administrativa irreformável. Eu vou ter na decisão judicial transitada em julgado, eu vou ter a extinção do crédito tributário, JK, né? E eu vou ter também na dação em pagamento de bem imóvel. Na dação em pagamento de bem imóvel, eu vou ter também aqui como é que se diz? A extinção do crédito tributário. Galerinha, eu quis deixar aqui para a gente falar de prescrição e decadência, porque na peça e tudo mais, é sempre interessante a gente fazer um bem bolado aqui, explicar bem a prescrição e decadência, né? Porque depende muito do lançamento, tá? A decadência, ó, ela é anterior ao lançamento. Já a prescrição, ela vai ser posterior ao lançamento. Decai o direito de lançar, de constituir o crédito tributário. Prescreve o direito de ingressar com a ação de cobrança. Tanto a decadência quanto a prescrição, elas são de 5 anos, tá bom? A prescrição, a decadência, eu tenho que observar o artigo 173 do CTN, que ele vai falar o inciso 1 e o inciso 2. Eu gosto de falar primeiro do inciso 2, né? Porque da decisão que anula o lançamento por erro formal, ele vai ter o prazo decadencial para poder constituir de novo, se o erro for formal. É um erro de formalidade mesmo, um erro formal. E decai o direito do fisco lançar, quando eu estou falando de lançamento de ofício ou lançamento por declaração, em 5 anos, contado do primeiro dia do exercício seguinte, que é o 173, inciso 1º, tá bom?
Quando eu estiver falando de tributo sujeito a lançamento por homologação, eu vou ter o quê, galerinha? Aí eu vou ter artigo, né, 150, parágrafo 4º do CTN, porque o prazo decadencial ele vai ser de 5 anos contado do fato gerador, porque o fisco tem o quê? 5 anos para poder homologar. Agora a gente lembra sempre que eu tenho aí 3 situações, né? Eu tenho 3 situações. No lançamento por homologação, eu vou ter 3 situações. A primeira é, né, declarou, mas pagou a menor. O fisco tem 5 anos do fato gerador para poder fazer o lançamento suplementar. Terminou os 5 anos, contado de aniversário, acabou o direito do fisco. Beleza? A segunda situação é declarou, mas não pagou. Aí é que eu vou entrar na STJ 436, tá certo? Porque começa a correr o prazo prescricional. E a terceira situação é não declarou e, por consequência, não pagou. Se não declarou e não pagou, aí vai correr aqui para o primeiro dia do exercício seguinte, né, vindo para um prazo decadencial, como se fosse lançamento de ofício, que é o que traz para a gente a STJ 555. Beleza? Quando a gente caminha para falar de prescrição, a prescrição é da constituição definitiva do crédito, e aí eu vou para o artigo 174 do CTN, que também eu vou trazer o quê, galera? Eu vou trazer lá os mesmos 5 anos, né? Eu vou trazer os mesmos 5 anos. Então, eu vou estar aqui com 5 anos, também, de novo, mas de quando constituiu definitivamente o crédito. Aí eu tenho que fazer uma observação sempre muito clara, que é na questão do STJ. Olha aí, é a 622, né? Quais são esses prazos aí, tá bom? É interessante observar a interrupção da prescrição, que vai estar no parágrafo único do 174, a prescrição se interrompe, quando interrompe, volta a correr tudo de novo, né? Então, da citação, que retorna para a distribuição da ação, de qualquer ato que tenha comunicado o contribuinte, né, do lançamento, do protesto judicial e extrajudicial, então o parcelamento também, por exemplo, ele também ele interrompe a prescrição. E aqui dentro eu tenho a questão da chamada prescrição intercorrente, que está no artigo 40 da Lei 6.830/80, que é a chamada Lei de Execução Fiscal, e diz que se a execução fiscal ficar, né, não achar bem, se eu não achar o devedor, o juiz pode determinar sua suspensão por 1 ano, né, que se suspendeu por 1 ano, ele manda para o arquivo e ficar arquivado mais 5 anos, vai acontecer então a extinção da ação de execução fiscal. Perfeito? Tranquilo? Saindo daqui, a gente entra na chamada exclusão do crédito tributário. Galerinha, exclusão do crédito tributário, né? A exclusão do CT, né? Eita, exclusão do CTI, não, exclusão do CT. Ela vai estar no artigo 176 do CTN, e eu vou ter duas modalidades, que é a isenção e a anistia. A isenção se refere a tributo e a anistia se refere à penalidade.
a infração. Galera linda do meu coração, reparem bem em algumas coisas aqui. A exclusão do crédito tributário, ela acontece antes do lançamento, perfeito? Então, eu vou excluir o crédito tributário, mas ela impede o lançamento do tributo. As hipóteses de exclusão, elas decorrem de lei, beleza? Até uma lembrança, no artigo 150, no artigo 150, parágrafo 6º da Constituição, diz que qualquer subsídio, isenção, anistia tem que ser concedido através de lei específica. Quer dizer, lei, elas são sempre legais. Beleza? Vamos lembrar também que as hipóteses de isenção de exclusão são sempre interpretadas literalmente, restritivamente, né? Vamos lembrar que as hipóteses de exclusão não vão, como é que eu posso falar aqui? Elas não, né, não dispensam o cumprimento das obrigações acessórias, tá bom? Tem uma súmula importante em isenção, que é a súmula 544, que vai falar para a gente que isenção concedida a prazo certo, mas não pode ser livremente suprimida. Então, STF 544. E um detalhe interessante é a questão dessas isenções, anistia e etc., no ICMS, porque deve ser concedida através do convênio CONFAS, como determina a Lei Complementar, né, 24 de 75, que o convênio ele é concedido através da decisão unânime dos secretários da Fazenda de todo o Brasil, tá bom? Os convênios, eles têm natureza autorizativa. Os governadores do estado, eles vão aderir se quiserem, mas a adesão, eles têm natureza autorizativa e não impositiva. A adesão, ela deve ser feita através de lei e não através de decreto, é uma decisão lá do ministro Fachin. Agora, se aderir, ele tem que aderir até os limites do convênio, tá bom? Ele não pode ultrapassar os limites do convênio. Beleza? Tranquilo? Galerinha, descendo mais um pouquinho aqui, a gente fala também dos privilégios e garantias do crédito tributário, né? Primeiro, todos os bens do devedor, né, devem concorrer para o pagamento do crédito tributário, como está lá no artigo 184, exceto os bens absolutamente impenhoráveis. A gente bateu isso várias vezes no curso, né? Lei do bem de família, a gente falou também do artigo 833 do Código de Processo Civil, que fala dos bens impenhoráveis, e na lei do bem de família tem aquele detalhe: quando o bem gera a própria dívida, inclusive a tributária, ele pode ser penhorado. Então, se for um IPTU do bem de família, para pagamento do IPTU, ele pode ser penhorado. Vamos lembrar disso. O artigo 185, ele vai trazer para a gente, né, que a fraude a credores dentro do processo, dentro da cobrança tributária, ela vai acontecer depois da inscrição do crédito em dívida ativa, tá bom? Se, né, não sobrarem bens suficientes para pagamento do crédito, aí eu vou considerar como fraude a credores. Se eu estou vendo que o contribuinte está se desfazendo dos seus bens, né, e não sobram bens suficientes para o pagamento do crédito, e o crédito já estava inscrito em dívida ativa, a primeira coisa está escrita em dívida ativa. Aí, se ele está se desfazendo depois e não deixa bens suficientes para saldar, aí eu vou considerar como fraude a credores. O 185A vai lembrar para a gente da indisponibilidade de bens e direitos, que eu tenho que exaurir os meios de cobrança, como fala a súmula STJ
560, e a indisponibilidade tem que ser limitada ao valor do crédito tributário. O 186, ele vai falar para a gente da preferência do crédito tributário. Ele prefere no caput a todos, exceto os trabalhistas e acidentário. Agora, se eu tiver num processo de falência, como é que vai ficar? Primeiro vai ter os extraconcursais, depois eu vou ter os trabalhistas até 150 salários mínimos e os acidentários. Depois eu vou ter os créditos com garantia real até o limite de venda do bem gravado. Depois eu vou ter o tributário sem as multas tributárias, para depois vir o quirografário. O que é quirografário? Quirografário é aquele que não tem privilégio, tá bom? Então, ó, galerinha, até fiquem atentos ao seguinte: se alguém falar, não, você é uma pessoa quirografária em minha vida, né? Então, pode mandar embora, irmão, pode ir, porque você não tem privilégio nenhum. Não trate como trabalhista quem te trata como quirografário. É a lição do dia hoje. João, aprenda essa daí, meu rei. Mas não trate como trabalho. Não, não, Henrique, não é uma frase. Aí, ó, tô falando aqui no direito tributário, temos várias frases românticas, né? Não trate como trabalhista quem te trata como quirografário lá. E pode postar, né? Porque o trabalhista está lá em cima. Então, você quirografário não tem nada. Quirografário é uma pessoa jogada no mundo, essa pessoa mundana, né? E aí depois, cadê Ingrid? Ingrid, aí você chega pro Paquera, cadê o Paquera? O rapaz lá né, da lanchonete, fala para ele do quirografário, né? John já anotou, Henrique? John já anotou, né? Já anotou, né? E aí, e você fala, né? Se você vê que a menina tá meio assim, você tá me tratando como quirografário, ela vai explicar o que é quirografário, a menina vai entender, vai ver que você tem um futuro brilhante na advocacia empresarial e tributária, e vai dar tudo certo. A Ingrid já jogou essas ideias aí pro rapaz da lanchonete, né? Foi comer McDonald's com o cara, rapaz. Vocês estão bem no lixo esses dias, viu? Catarina apareceu lá com 2 litros de Coca-Cola, meu irmão. Ingrid estava comendo, como é o nome daquele sanduíche lá, o Big Mac, não tem um que é maior, lá no McDonald's. A galera tá o duplo, não sei o que, não sei da onde. Ó, a galera tá indo bem. Depois aí, todo mundo na reeducação, todo mundo depois, ó, fazendo detox. Não tem ninguém puro no grupo, né? Não tem ninguém puro no grupo. Yasmin também tá na pegada. Todo mundo no detox aí, né? Depois que passar, todo mundo voltando a uma vida mais, né, saudável, maçãzinha, goiaba, tal, um suco detox, né? Quando eu vi Catarina chegando com 2 litros de refrigerante, meu irmão, que cena, viu? Ainda reclamei com ela, falei, rapaz, diminua o refrigerante. Nada! Jogou parecendo que era aluna de Diego, né? O povo Diego que toma refrigerante todos os dias, todos os dias. Vai ficar gravado, Kátia, assim, não fica gravado o chat, né? Fica gravado só o que eu falo, né? Fica gravado só o que eu falo. Beleza, galera? Pessoal, ó, lembra então, só pra gente, né, já jogar para cá, depois vem as multas, inclusive as multas tributárias, para depois vir os subordinados, tá bom? Subordinados. Vamos lembrar que o crédito tributário, né, ele não se submete à falência, entretanto, tem que fazer lá um incidente de classificação dos créditos tributários que a gente até marcou na Lei 11.101, está no artigo 7º-A, ali dentro, tá certo? Qualquer sentença de inventário, partilha, tem que ter o pagamento primeiro dos créditos tributários, lembrando disso. Quando a gente vai para a questão da administração
e fiscalização, a gente tem que lembrar os artigos importantes que a gente vai ter ali, né, do termo de dívida ativa, que vai estar no artigo 202 do CTN. A gente tem que lembrar que, faltando qualquer desses artigos, né, a CDA vai ser nula, como coloca o 203 do CTN. A gente tem que lembrar que no 205 do CTN fala da certidão negativa de dívida, né, da CND, né, mas a gente tem a certidão positiva com efeito de negativa, que está no 206, que se o crédito estiver com a exigibilidade suspensa, pode ser emitida uma certidão positiva com efeito de negativa. Beleza? Galera, deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Seguinte. Vocês topam fazer um intervalinho e a gente voltar para fazer uma final aí falando de impostos? E a gente bate os impostos. Eu acho que em 1 horinha, no máximo, eu libero vocês. O que é que vocês acham? Pode ser? A gente para só para dar uma respirada. Tela é complicado, né, para todo mundo. Acaba e continua. Acaba antes das 19. Não, 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 Kátia. Acaba. Você quer se arrumar para ir para ver o jogo da seleção, né? Galera, não, a gente fala de impostos sob um viés constitucional, foi o que eu pensei aqui agora, tá? Vamos só me dar aí, quer ir para terapia? Pô, e o refrigerante já não é uma terapia, não, pô, 2 litros, bro, de coca, e não é coca zero não, galera, 2 litros. Catarina com coca normal, meu irmão, aquele olho esbugalhado, né, assim, de quem tá, como é o nome daqueles remédios? De Venvance, alguma coisa assim, né? Essa loucura aí que a galera tá tomando hoje. Eu falei, rapaz, psico. Ingrid também não tava normal esses dias, não, né? Ingrid Ramos. Ingrid Bahia tá. Deus que sabe. Né? Acho que, coitado de Gabriel. Galera, então vamos fazer o seguinte: eu vou fazer. É uma palavra forte. Terapia só sigo, né, galera? Não tem isso, né, irmão? É manter focado. Depois você, né? Só não pode sair matando ninguém, tá bom? Então, porque senão dá consequência. Vamos fazer então um intervalo, jogo rápido, me dá aí 10 minutos e a gente volta para falar só de impostos. Pode ser? Jogo rápido, intervalinho então. Ó, vou parar a gravação e a gente volta com mais gravação no terceiro blocão aí. Jogo rápido.